Nós vamos ver no texto aqui, Paulo dizendo, no verso 4, certamente João batizou com o batismo de arrependimento. Batismo nas águas é batismo de arrependimento. Todo aquele que crê, é o que Jesus falou em Marcos 16, a partir do verso 15. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porque você crê e depois que você crê, você reconhece que você precisa do perdão de Cristo. E quando você reconhece que precisa desse perdão, automaticamente está havendo um arrependimento em você. O ser humano está reconhecendo que é pecador. E aí ele reconhecendo que é pecador, ele está dizendo, eu preciso do perdão. E eu precisando desse perdão, eis a palavra a ser cumprida. Batismo de arrependimento, batismo nas águas. Aquele que crê, mais uma vez, e for batizado, será salvo. Então Paulo diz, João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. Por quê? Porque João estava apontando para Jesus. A missão de João foi preparar o caminho para Jesus. Pregando o reino, pregando que viria o Cristo, o Salvador da humanidade. Portanto, ele não era o Cristo. Ele era aquele que veio preparar o povo para receber Jesus. E João batizava e também falava que Jesus estava vindo. E agora, veja que Paulo, ele mostra o que João estava fazendo, a missão de João. No batismo nas águas, no batismo do arrependimento. E aí, no verso 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Quem não conhecia passou a conhecer. Quem não tinha recebido passou a receber. Paulo impôs as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. Falavam línguas e profetizavam. Ou seja, cumpriu-se a promessa do Senhor na vida destes discípulos que estavam em Éfeso. Esta promessa do Espírito Santo, nós podemos ver, o Senhor usou o profeta Joel para falar a respeito disto. Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Uma promessa antes da vinda do Senhor Jesus, de que o Espírito Santo
seria derramado sobre todos os que crerem. Jesus veio, operou milagres, maravilhas, mas ele disse assim: eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador. Jesus está falando do Espírito Santo. Enquanto Jesus estava aqui na terra pregando e ensinando, a promessa do derramamento do Espírito Santo ainda não tinha se cumprido. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, porque assim tinha que se cumprir. Das últimas instruções para os discípulos e retorna para os céus. Jesus retornando para o céu. Antes da sua ida para o céu, ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus está falando da promessa. A promessa que o profeta Joel havia profetizado. E esta promessa, ela começa agora a se cumprir em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo. E os discípulos que estavam reunidos, aguardando a promessa se cumprir, agora foram cheios do Espírito Santo. E o texto diz, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse.